Tem 48 horas que o assunto no Brasil é um só: Rio de Janeiro. De um lado, a população que não aguenta mais o crime organizado tomando conta do país, que se diz soberano. Do outro, os narcoafetivos. O silêncio do déspota que ocupa a presidência da República vai de encontro às declarações já dadas. Mas, se não for suficiente, vamos deixar que os seus ministros falem. Explica muita coisa. As imagens dos corpos enfileirados na rua, seminus, com jornalistas entrevistando familiares e amigos das vítimas da sociedade, rodaram a internet. Mas eu queria saber se alguém foi lá falar, entrevistar o policial que subiu o morro sabendo que poderia morrer, sabendo que tinha um bandido camuflado, com um fuzil na mão, doido para acertá-lo com um tiro. Alguém foi lá falar com um policial, herói, para saber se ele tá bem depois de participar de uma ação de guerra contra narcotraficantes faccionados? Alguém foi lá falar com a mãe dos policiais que faleceram, que tem como profissão e vida proteger a sua vida, cidadão, do bandido que pode te matar para levar o seu celular e depois gastar o dinheiro do que ele julgou valer a sua vida no bar, tomando uma cervejinha? Cadê o presidente da República comparecendo ao velório desses policiais, desses heróis? Ele sumiu! Diz a Globo que no dia 1 ele estava num voo sem internet. E depois eu acho que ele ficou mudo mesmo, porque na posse do Boulos, ele não disse uma palavra. É como se nada tivesse acontecendo. O meu presidente, que sofre uma caça às bruxas políticas, é esse aqui. E se o Bolsonaro fosse o presidente, ele estaria na mídia defendendo a honra dos heróis de farda. Estaria no velório, consolando as viúvas. O meu presidente é apoiar o combate aos faccionados. Ele nunca, nunca diria algo como isso. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Vem cá, alguém da imprensa foi conversar com a mãe dos policiais? Com as viúvas? Com os filhos? De novo, cadê o presidente da República? E aqui eu acho que eu preciso dar a minha opinião. Sabe por que ele não aparece para falar sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro? Porque as pesquisas mostram que as maiores preocupações dos brasileiros são as facções e o aumento do crime organizado. E pode ser que o déspota tenha uma opinião bem popular sobre tudo o que aconteceu. Ele não quer destruir a sua imagem política ao expor publicamente as suas ideias, o que eu acho uma atitude muito covarde. Portanto, ele está calado, deixando os políticos e os seus ministros serem os alvos dos ataques que viriam, até que eles consigam impor uma narrativa sobre tudo o que aconteceu. E aí, essa narrativa tem que se espalhar pela internet. Ele precisa que a população já tenha sido pelo menos um pouco mais doutrinada sobre o tema, de modo que percam a vergonha de defender abertamente os traficantes vítimas dos usuários. Aí, nesse momento, ele vai aparecer dizendo coisas que ele teve que decorar sobre os faccionados. Mas ele também vai criticar a operação da polícia de uma forma mais discreta, mas que possa ser explorada pela mídia com alguma repercussão positiva, com cada palavra escolhida pelo seu marqueteiro. O Lula vai dizer que apoia a PEC da segurança pública, que na prática determinaria que ações das polícias estaduais estariam então subordinadas ao governo federal, violando diretamente o Pacto Federativo e o direito das polícias estaduais atuarem para a segurança de seus estados, de seus povos. Na prática, operações como a do Rio de Janeiro dependeriam da autorização do governo Lula. O déspota vai apoiar essa PEC como se fosse uma solução para a segurança pública e a mídia vai aplaudir. O doutrinado vai apoiar. E quem se colocar contra vai ser chamado de fascista. Devido a uma determinação da Suprema Corte, a polícia ficou proibida de entrar nas comunidades por quase 5 anos. Especialistas diziam que esse tempo seria usado pelas facções para que eles se armassem, se equipassem, se preparassem. E eles diziam que o custo para resolver isso aí seria muito alto. Porém, foram ignorados. E eu juro para vocês, tem jornalista duvidando publicamente do poder do exército bem equipado da facção. Quando o fato saiu até no Globo que o uso de drones com explosivos contra a polícia no Rio marcava a escalada em poder bélico das facções. Os guerrilheiros do Comando Vermelho usavam roupas camufladas e colete à prova de balas. Os caras portavam fuzis, como no exército. Teve cientista político no UOL dizendo que essa operação não tinha uma justificativa para acontecer.
E eu fiquei na dúvida se essa pessoa morava no Brasil. Será que essa pessoa se lembra de um motorista de aplicativo que foi visitar a namorada num bairro faccionado e foi sequestrado, torturado, teve a sua cabeça separada de seu corpo? Tudo foi filmado e o vídeo foi enviado à mãe da vítima? Será que essa pessoa sabe que um jovem de 23 anos que fazia churrasquinho e vendia na porta da sua própria casa teve a sua vida tirada pela facção porque não conseguiu pagar os R$1.000 que o comando cobrava para que ele pudesse trabalhar na porta da sua própria casa? Que agora, dia 21, a polícia do Rio de Janeiro descobriu um buraco usado como cemitério clandestino da facção para desaparecerem com suas vítimas e que esse buraco tinha quase 30 metros de profundidade? Será que essa pessoa sabia disso? Será que ela sabia que um jovem de 19 anos foi morto pela facção só porque ele gostava da polícia? Aliás, cadê os vídeos do sofrimento dessa mãe para que eu possa me solidarizar com ela? A mídia aparentemente não se interessou em gerar comoção social com o caso. E eu me pergunto por quê. Será que essa pessoa sabe que a facção criou um provedor de internet e que obriga os moradores das comunidades a pagarem por esse serviço? A polícia queria prender o chefe da facção, o Doca, um cara investigado por mais de 100 homicídios. Que, aliás, conseguiu fugir porque 70 homens fizeram a sua segurança. E assim, 70 homens, galera, defendendo um chefe de facção é mais surreal do que filme. Quando os policiais chegaram na comunidade, eles já foram recebidos a tiros. E esses policiais oraram antes de enfrentar os fuzis que os tinham como alvo. E aí ela me mete um sem justificativa? Tem um vídeo circulando que deixa tudo bem claro. O Estado chegou para demonstrar força, que por mais bem equipados que os bandidos estejam, eles não superam a força da nossa polícia. Que os policiais não aceitarão mais o silêncio midiático perante as vítimas dos bandidos, que incluem a própria polícia. No meio disso, do silêncio do déspota que ocupa a presidência da República, o seu ministro da Justiça, ex-ministro do STF, apareceu para dizer: Só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só que, no dia seguinte, conhecido como ontem, o diretor da Polícia Federal apareceu para dizer outra coisa. E observe o ministro da Justiça interrompendo a fala do diretor da PF, que o colocou numa situação muito difícil. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Sim. A Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de comparecer. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. Isso não deveria ter sido comunicado a Brasília? Veja, isso para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Ficou péssimo para o Lewandowski, porque a Polícia Federal está subordinada ao ministro da Justiça. E como assim o diretor da Polícia Federal sabia, recebeu o pedido de ajuda, negou o pedido e o ministro simplesmente sequer foi consultado? Como que isso acontece? Só lembrando da fala do Flávio Dino quando ocupava o cargo do Lewandowski, ministro da Justiça. Garantia ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil.
Então, o jornalista perguntou ao governador Cláudio Castro se ele chegou a pedir autorização do governo e cooperação das Forças Armadas para a operação. E ele explicou direitinho o que aconteceu. Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder, falando que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando. Para quem tem qualquer dúvida da posição do déspota que ocupa a presidência da República, não custa relembrar suas próprias falas. Recentes, aliás. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Após 3 negativas do governo federal, o Estado, sozinho, resolveu trabalhar contra as facções. Na operação, mais de 120 vítimas da sociedade perderam suas vidas, seus corpos enfileirados. E eu não sei se você já viu essa foto, eu não vou colocar ela aqui, mas chamou muita atenção que os corpos estavam cobertos ou estavam seminus. Como eu disse para vocês, os faccionados usavam roupas camufladas. E o governador Cláudio Castro postou um vídeo mostrando a população cortando as roupas camufladas para que não aparecessem na foto, para que você não visse que aquele ali não era um anjinho, era um faccionado. E assim, eu nem ia expor esse vídeo aqui, mas o repórter Renato, ex-correio brasiliense, foi até o seu perfil e postou com a seguinte legenda, o seguinte, abre aspas. Moradora do Alemão diz que sobrinho morto em operação policial não tinha antecedentes criminais e teve sua cabeça separada do corpo. Nesse vídeo, a moça se apresenta como tia da pessoa, diz o nome do rapaz e informa que o seu sobrinho não estava envolvido com a facção, que ele era um menino do bem. E eu quis usar especificamente essa postagem porque ela tomou uma verificação de fatos das notas da comunidade que inclusive anexaram as redes sociais do menino de bem, Instagram e TikTok. E nessas redes sociais, esse menino postava tranquilamente fotos portando um fuzil, usando as siglas CPX, compondo o seu nome na rede. Sim, galera, o nome dele era acompanhado pelo CPX. Mesma sigla que o presidente da República estampou no boné. Mas é óbvio que uma coisa não está relacionada à outra. Eu só usei a foto para exemplificar mesmo. É isso. Só que tem um detalhe. Infelizmente, o vídeo do corpo do rapaz, gravado pelos próprios faccionados, está em toda a internet. E nesse vídeo eles dizem o nome do jovem, confirmando que era ele mesmo. E mostrando que ele estava usando a roupa camuflada do exército dos faccionados. Ele também tinha o cabelo vermelho, igual o do Oruan, filho do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho. O que a polícia quis mostrar com essa operação foi o seguinte: não entra nessa guerra com a gente. Vocês vão perder. E você sabe por que nós tivemos a triste perda de 4 policiais, enquanto do outro lado foram 120? Porque conhecemos a partir dessa operação o Muro do Bope. Vocês lembram da operação no Complexo do Alemão há anos atrás, onde nós assistimos pela TV os bandidos fugindo da polícia pela mata? Aliás, uma cena histórica. Pois então, dessa vez a polícia decidiu que os bandidos não iriam fugir. Antes da polícia subir o morro, outros policiais entraram na rota de fuga e ficaram lá na mata esperando. Quando a polícia subiu, os bandidos foram fugir pela mata e deram de cara com os policiais que estavam lá esperando. O que aconteceu foi um cerco mesmo, lá na mata, longe da população da comunidade. E enquanto a polícia criava essa estratégia e programava essa operação por mais de 10 meses, o exército da facção gravava vídeos esperando a polícia subir usando drogas,
como se eles não estivessem preocupados. O resultado, a baixa perda de vidas policiais, que deram suas vidas para nos proteger desses bandidos. São 4 heróis. Foi anunciado que esse foi o maior golpe sofrido pela facção que se tem notícia. E é tudo tão explícito que o Jornal Nacional chamou as vítimas da sociedade de bandidos e traficantes. Não teve coragem, creio eu, de tentar passar algum tipo de pano. Mas eles mostraram de forma bem detalhada a tristeza dos familiares dos que perderam suas vidas. E é aí que as coisas, para mim, não se misturam. Porque eu tenho total empatia pela mãe que perdeu um filho. Eu fico triste porque eu não acredito que deve existir uma dor maior. Mas a minha solidariedade se encerra aí. Até porque eu também sou solidária às mães dos que perderam suas vidas nas mãos desses bandidos. E para quem diz que não, a vida não é feita de escolhas e que insiste no termo vítimas da sociedade, olha como que uma mãe foi buscar o filho na delegacia. Nenhuma mãe merece isso. Eu acabei de falar pra ele. Nenhuma mãe merece isso. Pra ele aproveitar a oportunidade que ele tá tendo na vida. Eu não sei lidar com isso, Arthur. Eu nunca entrei numa penitenciária na minha vida. Eu nunca me envolvi com vagabundo. Você não é vítima de sociedade, você é vítima das suas escolhas. E assim, eu também sou solidária à dor dessa mãe que luta todo dia para dar ao filho uma vida digna, mas cada um faz suas próprias escolhas e pode se tornar vítima delas. E toda essa situação entorna em cima da disputa eleitoral onde Cláudio Castro, após reagir às facções e ter o apoio massivo da população, sente na pele o timing que a justiça desse país tem. É uma coisa incrível. Após expor o desgoverno Lula e constranger o déspota que ocupa a presidência da República a ponto dele não conseguir se pronunciar publicamente sobre o ocorrido, o TSE marcou o julgamento da inelegibilidade do governador para dia 4 de novembro. Mas há quem diga se tratar apenas de uma coincidência. E enquanto a sociedade observa os próximos movimentos do tabuleiro político, o déspota vê o capital político alcançado com a foto junto ao Trump sendo perdido quando a mídia já demonstra falta de confiança em uma solução prática. Estados Unidos dão sinais que não irão facilitar negociações. Até porque os americanos vieram ao Brasil pedir que o Comando Vermelho e o PCC fossem classificados como grupos terroristas e o governo brasileiro disse não, obrigado. E um adendo, Milei reconheceu as facções como terroristas e botou a galera para impedir que esses bandidos entrem na Argentina. A repercussão do que aconteceu no Rio de Janeiro foi mundial, bem quando os Estados Unidos caçam o anunciado narcoditador Maduro e sancionam Gustavo Petro sob acusações de narcotráfico. O valor econômico do grupo O Globo tira as esperanças do ministro sancionado ao dizer em uma matéria que a ausência de Rubio na reunião com os Estados Unidos sinaliza que negociações, que segundo a CNN já está difícil, ficará restrita às tarifas. A Magnitsky que vai continuar. Na economia, com o Natal se aproximando, o pessimismo do varejo está no pior patamar desde a pandemia. Ou seja, pior do que está agora só quando obrigaram os comerciantes a fecharem suas lojas em todo o Brasil. Os Correios quebraram, galera. E como que você vai falar em defesa de soberania enquanto facções expulsam moradores de um vilarejo inteiro? Que tipo de condição você acha ter de sustentar que defende uma soberania nacional quando você não consegue resolver o problema de um município que vota majoritariamente em você? Tudo é apenas narrativas. Vocês entendem? O que sustenta esse governo do caos total é a mídia, que vende para você que tá tudo bem. Mas dessa vez, nem ela teve coragem de brigar com a vontade popular. Ao déspota só restou se esconder. E quem sabe torcer para uma operação do STF contra apoiadores do presidente Bolsonaro para ver se tira o foco dele, sabe? Tipo, parem de falar disso. Coisa que eu nunca duvido que realmente aconteça. Para encerrar, Alexandre de Moraes agora aparece como relator da DPF das favelas e cobra Cláudio Castro 1 zilhão de explicações no mesmo momento em que Lindbergh Farias pede a prisão do governador. Boulos, o novo ministro do déspota, em sua posse, na presença do Lula, pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas da sociedade. E o bom disso tudo, se é que dá para dizer isso, é que o mundo inteiro tá assistindo. Tá todo mundo vendo. E você? Tá pensando o que sobre tudo isso? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.